e nós começamos já com uma mudança de estratégia da oposição no andamento da votação da urgência do PL da anistia. Pode colocar o print 1 na tela aí para mim, por favor, produção? Tá aí. Ontem, de tarde, né, o Sóstenes antecipou a estratégia e protocolou a urgência da anistia. O líder do Partido Liberal na Câmara reagiu à pressão do Supremo e do governo Lula contra a proposta. Wagner, ontem, acompanhando as notícias, a gente viu que durante o final de semana, os nossos magnânimos trabalharam no domingo para mandar recadinhos pressionando o governo a se movimentar para tirar as assinaturas desse pedido de urgência. Imediatamente o governo começa a se mexer e uma deputada do MDB de Roraima, não vou me lembrar o nome dela, mas depois eu consulto, retirou a assinatura. Então, antecipando esse movimento de que poderia ter mais deputados que estão interessados somente em cargos e emendas, em vez de estarem interessados em viver em um país onde realmente haja liberdade, o Sóstenes antecipa esse movimento e protocola para que ninguém mais possa retirar as assinaturas. O que tu achou dessa estratégia, Wagner? Eu acho que a situação está ficando complicada, né, para os ministros, porque já está o pedido pela anistia já chegou num ponto onde mesmo a oposição ao projeto anistia, no caso o governo, né, a ocasião, não consegue negar que é um interesse da população, né? Esse projeto é de interesse da população e, portanto, se eu não me engano, a Globo mesmo falou que seria antidemocrático não pautar algo que é de interesse do povo. Você tem as manifestações demonstrando, né, o apoio popular dessa pauta. A primeira manifestação que a esquerda tentou vender como flopada, ela já levou muitas pessoas às ruas. A esquerda tentou fazer uma manifestação contra a anistia, e essa sim não deu absolutamente ninguém. Então eles mostraram que as pessoas que estão contra esse projeto, elas não estão muito concentradas, né? Não tem muita relevância. Depois uma segunda manifestação com ainda mais apoio popular, e agora já tendo o número de assinaturas suficiente para conseguir levar o projeto adiante, os ministros ficam numa sinuca de bico. Então, eles vão tentar as últimas articulações. Eu acho que a estratégia do Sóstenes é acertada, né? Porque os ministros agora começam a fazer pressão, porque foi só me confirma a informação, Paulo. Foi a Gleisi Hoffmann que chegou a falar algo nessa direção também? Sim, a Gleisi Hoffmann na sexta-feira falou. Falou que a discussão deveria ser feita no Congresso, certo? Então, eu entendo que os ministros sentiram nisso que poderia haver uma mudança de postura até por parte, né, do governo, e ali eles estariam batendo cabeça. Então, eu faço essa leitura, de fato. Eles começaram a colocar essa pressão, ameaçando os cargos nos ministérios, e eu acho que a movimentação dos sócios para tentar antecipar isso, cara, realmente, a expressão ficou queimada, mas está rolando um xadrez 4D, se é que pode se dizer assim, para ver quem é que vai conseguir fazer valer a sua vontade. No caso, a vontade do povo seria passar o projeto pela anistia, né? Então, ironicamente, mais uma vez, as pessoas que estão trabalhando para defender a democracia estão estão lutando contra a vontade da população. E a gente tem um vídeo, Wagner, porque parece que o pessoal lá na redação da Globo News está meio nervoso com essa movimentação. Bota, por favor, o vídeo 1 aí pra gente, produção. É a batalha agora nessa semana em torno desse projeto de lei da anistia e, curiosamente, Trali, no momento em que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, que é o fator decisivo nessa questão, ele decide se essa matéria vai ser pautada ou não com urgência. Ele não está em Brasília, uma semana esvaziada, porque tem feriado da Semana Santa, então não tem atividade legislativa e sequer está no Brasil. Ele viajou para o exterior, uma viagem que já estava prevista, e pelo que eu pude conversar com fontes próximas ali ao Hugo Mota, protocolar um requerimento de urgência é diferente de pautar a urgência e não há disposição do presidente
presidente da Câmara dos Deputados em pautar essa urgência. Hoje o Partido Liberal protocolou esse requerimento com 264 assinaturas, muitas assinaturas, mais de 100 assinaturas de parlamentares de partidos da base ou partidos que têm ali ministérios no governo do presidente Lula. 2 assinaturas acabaram sendo invalidadas, anuladas pela Secretaria da Mesa, do próprio líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que foi quem protocolou, e também do líder da oposição, Coronel Zucco, do Republicanos, porque eles assinaram esse requerimento como líderes e deveriam ter assinado como deputados. Pessoal da Globo News bem nervoso já faz tempo e eu fico surpresa com a naturalidade com que eles noticiam que ministros do STF pressionam o executivo pressiona a Câmara dos Deputados através de cargos, de emendas, mostrando claramente que a máquina do Estado brasileiro ela está preocupada com qualquer coisa, menos com o povo. A única preocupação do governo, desses parlamentares, é se eles vão ter mais espaço no governo, se eles vão ter mais dinheiro para fazer algum tipo de obra superfaturada no seu curral eleitoral. E, infelizmente, essas pessoas continuam se elegendo. Eu vou aproveitar para puxar aqui, antes de passar para o Wagner, eu falei no outro bloco da deputada que retirou a assinatura, para que fique registrado aqui, vamos divulgar o trabalho da deputada Helena Lima, do MDB de Roraima, ela que retirou a assinatura, mas não fica só nela, ela ainda é do MDB, é do Centrão, eu não sei qual é o tipo de curral eleitoral dela, quem são as pessoas, qual é o público que vota nela, esse público, esses eleitores, será que são contra, será que são a favor da anistia? Porque a gente precisa pensar nisso, não adianta a gente dizer assim, seu nome ficará queimado para sempre. Se é um deputado que está lá eleito pelo povo da esquerda, pelo povo que fica gritando sem anistia, isso é uma medalha de honra ao mérito para ele. Mas não é, né? Deputado... Não é para pessoas normais, né, Wagner? Mas a gente precisa entender que existe, infelizmente, uma parcela de pessoas que não quer que o deputado que ela elegeu assine a anistia. Eu não sei qual é o eleitorado dela, mas eu sei que nós temos aqui um deputado, o print 2, por favor, pessoal. Esse daqui sim, ó. Deputado do PL, ou seja, foi eleito com voto do eleitorado mais conservador, eleitorado do PL, que não assinou a anistia, o pedido da anistia, ele é amigo do Moraes e não assinou a urgência, deputado do PL. O nome dele é Antônio Carlos Rodrigues, ele é de São Paulo e ele foi ministro da Dilma Rousseff e elogiou decisão do STF. E aí, Wagner, porque também não foi só ele no PL, se eu não me engano, são 4 deputados da bancada do PL que não assinaram a urgência do projeto da anistia. Isso é um problema crônico da falta de organização da direita, né? Porque tem muito interesseiro, infelizmente, faz parte do crescimento, faz parte da popularização da direita nos últimos anos, o surgimento de aproveitadores ali que simplesmente entendem que conseguem muitos votos se eles estiverem próximos de figuras como o próprio Bolsonaro, né, que já vai puxar muito voto, se estiverem dentro do partido ali do PL, porque pelo histórico do cara, você já desconfia, né? É um político conservador que foi ministro da Dilma e amigo, próximo do Xandão. Algo estranho, algo errado não está certo nessa história. E infelizmente tem muitos assim. Teve uma matéria também que saiu recentemente falando que o PT assim, a esquerda ela derreteu, né? Nas últimas eleições, mais ainda, tem derretido com esse governo desastroso que o Lula vem fazendo. O derretimento geral da esquerda é cada vez maior, então a probabilidade é que eles tomem uma surra mais pesada nas próximas eleições. E se dependesse dos aliados da esquerda, eles realmente não teriam força para articular nada. Então, eu vi uma matéria falando que o PT já assume precisar se unir à centro-direita para bater de frente com o bolsonarismo. Essa centro-direita não é exatamente direita, né? São oportunistas, são políticos fisiológicos, políticos do centrão. Então,
a gente precisa ficar esperto, porque essa falta de organização, a gente, em alguns lugares, às vezes, nem tem boas opções viáveis para se votar no político de direita, a gente acaba tendo que votar no que tem. Esse cara tá dizendo que é de direita, vou nele, né? Melhor um que tá dizendo que é de direita de um que é assumidamente petista, psolista. Mas a gente precisa de mais opções, a gente precisa de mais políticos que realmente sejam ideológicos. Aí sim a gente vai conseguir ter segurança de que vamos poder passar as nossas pautas, que são importantes, porque até então a direita está vencendo nas eleições, está tendo maioria, só que tem muito oportunista ali no meio. Não existem partidos muito confiáveis, grupos muito confiáveis, tem muitos ali que a gente sabe que vão cair para o lado que for mais conveniente, muita gente com rabo preso, inclusive até quero pegar o comentário que a Paula fez anteriormente, falando sobre a naturalidade como a extrema imprensa vem admitindo algumas coisas, não é de agora, né? Eu lembro que tem algumas semanas a Globo News também, eu não lembro qual foi das jornalistas da Globo News, mas uma delas assumiu também basicamente isso, falando que... O ministro mandou pergunta. O ministro tinha mandado uma pergunta para ela. O caso que eu ia citar era sobre uma jornalista da Globo News falando com todas as letras que os políticos não teriam interesse em não ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal porque tem uma boa relação com o Supremo. Então, basicamente... Foi a Natuza Neri. Então, basicamente, ela estava admitindo ali que o Supremo usa da sua influência para controlar o que os ministros, o que os políticos vão fazer, o que eles vão votar.